Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes ao PirataCast. Mais um episódio, eu sou Fabi Nunes, capitã da Nau 25, e tenho a honra e a alegria de estar com duas pessoas incríveis aqui comigo e de falar sobre algo que eu sou completamente apaixonada, que é a experiência de cliente. Davidson e Lísia, super bem-vindos. Quero que vocês se apresentem para quem nos acompanha aqui. E grata, já agradeço aí a disponibilidade de vocês em gravar conosco. Lísia, vamos começar por ti? Ah, maravilha, Fábio. Que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lísia, né? Souza de Borba, sou gaúcha, sou aqui de Porto Alegre. Quase não dá para notar pelo sotaque. Bem gaúcha. Comecei minha trajetória na área de planejamento comercial, né? Sou formada em administração pela Federal aqui do Rio Grande do Sul. E até 2018 vinha nesse universo, né, do planejamento comercial. Trabalhei 7 anos na Telefônica, que foi a empresa antes. Trabalhei na Embratel também, trabalhei na Alstom. Enfim, passei por algumas multinacionais. Minha experiência mais relevante foi na Telefônica, onde eu fiquei 7 anos. E lá eu tive a oportunidade de, né, enfim, tocar um projeto que se chamava Jeito Disney, Jeito Vivo de Encantar, inspirado no jeito Disney de atender. E me apaixonei, né, por experiência do cliente, mas mais do que experiência do cliente, eu me apaixonei por educação. Porque esse projeto era um projeto nas 60 lojas que tinham na época no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Morei um período em Curitiba. E esse projeto ele tinha essa missão de disseminar esse conhecimento. E para isso eu precisava entender, né, de palestra, precisava entender de treinamento, de oratória, de educação, enfim. Nessa busca, sempre fui uma buscadora, já fiz curso de tudo que vocês podem imaginar. Eu, inclusive, assim, coisas aleatórias, curso de tecido, consultoria de imagem, né? Então, realmente, uma buscadora em todas as esferas. E aí, em 2018, eu conheci uma escola que ensinava oratória, que era a Escola Conquer. E, na época, eu me apaixonei pela metodologia da escola e fui com a ideia de dizer assim, olha, vamos fazer uma turma em Porto Alegre e tal, acho que é bacana, acho que a galera vai gostar, vai curtir. E acabei recebendo o convite de abrir a operação aqui. Eu que estava 7 anos na Vivo, olhei a oportunidade e disse assim, opa, né, acho que é isso, acho que eu me encontrei aqui nesse negócio de educação, embora não fosse, né, da educação. Essa foi a primeira coisa que eu disse, não, mas eu não posso levar a escola, porque eu não sou especialista em educação. Daí eles disseram, não, mas a gente é uma escola de negócio e é exatamente isso que a gente quer pessoas de negócio falando sobre educação. E eu disse, que bacana, então bora. E aí, em 2018, abri a operação da Conquer aqui, segui, né, me especializando nessa área do cliente, porque assim, tudo converge, né? Ter uma escola é também sobre entender o cliente, é também sobre entender o /aluno ali, né? O que ele precisa, o que ele quer. E aí, de lá para cá, vim passando aí por diversas né, empresas, enfim, mas sempre no viés da educação. Então, passei pelo Grupo A, pela Ânima, e recentemente agora pela Único Skill, que é uma plataforma de benefício educacional, onde eu estava, né, nesse momento eu estou de licença maternidade, recém-mãe, mas ali eu estava como head, então diretora da área de sucesso do cliente, onde eu brinco que eu consegui fazer a convergência dos meus dois conhecimentos, né, que eu fui adquirindo de educação e também na área de experiência do cliente. Então, é isso. Além disso, sou palestrante, mentora, escritora, enfim. Aí, como diz a Fabi, Mãe do Pedro. Um monte de coisa. Mãe do Pedro. Davidson. Muito bom. Obrigado pelo convite, viu, Fábio? Até que enfim a gente se encontrou. Que bom. E super história, Lizzy. Bom, Davidson, começar pelo Joaquim, então. É pai do Joaquim, né? E eu, a vida toda, fui apaixonado por negócios. Agora, domingo, eu estava palestrando e me lembrei na hora da palestra, aqueles insights que surgem na hora, que eu, aos sábados, ia com meu pai para as lojas Obino, que é uma loja, nossa, né, muito antiga, nem sei se ainda existe, mas trabalhar com meu pai, e aquilo me encantava porque eu brinquei que eu me sentia o chefe da loja, né, o subgerente, né, porque meu pai estava trabalhando na mesa do gerente, eu podia mandar também, afinal, né. Mas a minha trajetória com o empreendedorismo começou muito cedo. Um dia eu fui demitido da Caixa Econômica Federal, aqui no centro de Porto Alegre, eu era estagiário. Eu cheguei lá e mandaram embora os estagiários. E eu peguei um ônibus, eu tinha um amigo que fazia sites, eu falei com ele, falei, cara, vamos vender. E eu nunca tinha vendido na minha vida, e durante a trajetória até minha casa, eu fui anotando números, cheguei em casa e falei pra minha mãe, agora eu vou abrir uma empresa, me empresta o telefone de casa. E comecei a falar aquilo que hoje em dia se chama de... Tinha quantos anos? 18, 19, algo assim. Não, desculpa, não, eu estava no segundo grau, 16, 17, tá? E
aquilo que a gente chama de cold call hoje em dia, né? Então, comecei a fazer... Mas aquele dia nem sabia o que fazer. Sim. Mas quem ganhava R$400, eu fechei um site de R$3.000. Aquilo, nossa, fiquei rico. Né? Imagina, gente. R$13.000 a minha conta. Mas fui empreendendo, trabalhei em muitos lugares, empreendendo paralelamente, até chegar em 2012, abrir minha primeira empresa. E aí, sim, foi um grande negócio. E do mesmo jeito que ele foi grande, ele quebrou de forma muito grande também. E eu voltei para o mercado, foi quando eu conheci o sucesso do cliente. Quando eu voltei a procurar emprego, por causa de quebrar. E comecei a escrever no LinkedIn, porque em 2017 ninguém falava disso direito. Era um grupo muito pequeno. Comecei a escrever no LinkedIn e a Unimed me chamou para fazer aqui do Vale do Taquari, para fazer uma mentoria, porque me entenderam como autoridade. E eu, como um bom vendedor, né, um bom empresário, vi uma oportunidade de negócio e fui e fiz. Hoje a Unimed Vale do Taquari é uma referência nacional de Unimeds, entre as Unimeds. E de lá para cá, estruturei uma consultoria de sucesso do cliente. Mas eu fui entendendo que... Assumi diretorias, mas eu fui entendendo que mais que sucesso do cliente em si, como área, sucesso do cliente, para mim, é uma estratégia que deve estar alocada em todos os negócios. Né? Então, hoje, eu criei a CLG Educação, que é uma plataforma de educação focada em sucesso do cliente. Eu acabei saindo dela, vendendo a minha parte e estabeleci uma marca de sucesso, de consultoria em sucesso do cliente, experiência do cliente, pós-venda estratégico, CRM, que é Engage. E junto com isso sou sócio de uma Dark Kitchen e de uma academia de jiu-jitsu também. O que é uma Dark Kitchen? Nós temos... É uma cozinha na nuvem, assim. Ela não tem uma placa, a gente não recebe clientes. A gente tem várias marcas dentro usando a mesma estrutura. Então, a gente é só delivery. Maravilhoso. Então, Lisa, deixa eu te perguntar, a gente começar por ti. No teu ponto de vista, tu acha que a experiência do cliente é o ponto principal de uma marca? Difícil isso, né? Dizer o que é o ponto principal. Não vou dizer, tá? Não sou muito das certezas, assim. Não acho que é o ponto principal, mas definitivamente é essencial, né? Porque, assim, o que é a marca? Se não o que o outro entende, né? Então, assim, o que eu passo para o cliente, o que o cliente sente, que é a experiência, o que eu estou transmitindo ali, de uma certa forma é a pegada, é a marca que aquela marca está me deixando, né? Sim. Então, assim... não acho que mas assim, é fundamental, é essencial, assim. É como o cliente vai entender quem tu é, o que tu tá passando, é como tu vai fazer ele se sentir, né? Eu acho que ontem eu estava vendo uma aula, enfim, sobre palestra e tal, e, né, eu gosto muito, muito disso, assim, de como encantar as pessoas durante uma palestra. E aí, o primeiro ponto que ele disse assim, a vida, a palestra é mais de como o que tu falou, né? É mais do que como tu fez a pessoa se sentir do que como tu falou. E eu acho que a marca é sobre isso, né? Tu pode criar uma super marca. A minha marca, Nau 25, ela quer transmitir que ela é pirata, que ela é forte, que ela é... Se a pessoa não entender tudo que tu quer transmitir através da experiência, né? Se tu vai para um treinamento e as pessoas não sentem isso, não fez sentir, por consequência, ela só tá na tua cabeça que aquela marca é, né? Então, a experiência, ela é a forma do outro sentir o que tu tá tentando entregar, né? O que tu tá buscando entregar. Muito bom. Davidson, qual é a diferença, no teu ponto de vista, de sucesso de cliente para experiência de cliente? Legal. O mercado enxerga isso como dois momentos diferentes ou duas jornadas diferentes, né? A gente tem experiência cliente deveria vir desde a marca, como a gente comentou agora. Então, para mim, existe essa estrutura de promessa de marca que vem da experiência, né? Ou da experiência que vem da promessa de marca, né? Como vocês estavam comentando agora. E o mercado comumente aceitou que a experiência do cliente é esse todo, desde essa promessa de marca, desde o branding até os contatos com a marca nos pontos físicos, caso existam, ou nos pontos digitais de marcas nativas digitais, né? Do outro lado, o mercado enxerga o sucesso do cliente como uma área, porque é assim que o mercado mais enxerga, a área do pós-venda. E essa área do pós-venda estaria cuidando do cliente, fazendo um papel que vendas e marketing fariam ou fazem antes da venda. Então, eu tenho tudo aquilo que é uma jornada de compra, né, que seria antes da venda. E aí, então, comumente aceito uma jornada de pós-venda, uma jornada do cliente no pós-venda, onde entraria, na maior parte, em empresas B2B, mas em algumas partes, em empresas B2C também, essa área de experiência do cliente para entregar. E aí entra, para mim, a ligação entre marca e sucesso do cliente, para entregar aquilo que deveria ser, né? Entregar o que a marca promete enquanto essência, entregar resultado para o cliente no pós-venda ao longo da jornada dele.
E tu tem métricas, por exemplo, de o quanto ter um bom sucesso do cliente gera recompra, por exemplo? O quanto eu ter sucesso nessa experiência de cliente no pós-compra me traz recompra. Perfeito. Para mim, o jogo do mundo deveria ser hoje um jogo de LTV, né? Do dinheiro que o cliente deixa ao longo da vida dele na empresa. Obviamente, não existe relacionamento eterno. Uma hora que o cliente chegou, uma hora ele vai embora. Sim. Raras exceções, mas acontece o ciclo. O próprio ciclo do produto é assim, né? Então, quando eu olho para o mundo hoje, o CAC, que é esse custo de aquisição, quanto o cliente custa para chegar na empresa, ele aumenta vertiginosamente ao longo desses anos. Vertiginosamente mesmo. Tem uma pesquisa do KeyBank que fala que ela pesquisou 4.000 empresas nos Estados Unidos. E essas 4.000 empresas pesquisadas estavam tendo um payback sobre o CAC, ou seja, um retorno sobre o custo da aquisição do cliente de 2 anos. Ou seja, se um cliente vai embora em 1 ano, se ele não fica recomprando, ele não se pagou. Então, aqui eu já tenho uma grande métrica, que é o sucesso do cliente e a experiência do cliente como um todo, como esse grande guarda-chuva. Ela me ajuda, mesmo que o CAC seja muito alto, a fazer com que esse cliente fique e, ao ficar, me traga mais retorno. Mas existem algumas métricas que a gente sempre fala, que são mantras e se comprovam a cada ano. Uma delas é, quando a gente olha para o funil de vendas, né, novas aquisições, eu consigo hoje no Brasil uma média de 10%, 15% de conversão do topo do funil até o fundo do funil. Mais que isso, são exceções. Abaixo disso, a empresa vai quebrar. Né? Mas nesse meio, 10%, 15%. Quando eu pego um cliente e vou vender para ele de novo, né? Pega os clientes da Now e tu vai oferecer um novo treinamento, dada a experiência e o sucesso que eles tiveram, essa probabilidade de venda ela passa de 70% a 80% no mínimo. Dados falam de 80% a 90%. Ou seja, é muito mais... É quase 10 vezes, pelo menos 8 vezes mais fácil eu vender de novo para um cliente, que eu já trabalhei com ele, do que vender para um novo cliente. Isso faz com que nesse cliente aqui que eu estou vendendo de novo, não tenha CAC. Tu não teve que trazer ele. Então, aquele grande custo de aquisição, aqui ele já não existe. Então, esse lucro aqui é um lucro bruto quase puro. Claro, tem várias questões operacionais aqui, mas ele não está imbuído desse CAC, tá? Sim. Essa é uma das métricas. E esse lucro, cada percentual que eu mexo quando eu vendo para um novo cliente, a cada mais ou menos 5% de valor que eu estou acrescentando de vendas nesse cliente que já é meu, o lucro líquido dele, a receita líquida dele vai ser de pelo menos 25% mais do que esse cliente que comprou pela primeira vez. Sim. Então, eu costumo dizer que para mim, e até o tema de uma palestra minha, retenção é mais importante que a aquisição nesse sentido. Sim. Porque o dinheiro que se deixa aqui, ele é muito mais inteligente e ele é limpo, ele é um lucro de verdade, porque no CAC tu deveria estar só conquistando o cliente num primeiro passo. E aí sim, depois, aumentando esse LTV, aumentando a lucratividade. Muito bom. Bom, falando de métrica também, né, que tu falou, assim, eu acho que essa é uma pergunta que vem com recorrência, assim, quando a gente olha, né, quando a skill ali, no caso, eu montei a área de sucesso do cliente, e aí quando tu monta do zero, tu pergunta, tá, mas quais são, o que define o que que esse cliente teve sucesso aqui dentro, né? E uma coisa, e aí, claro, agora eu tô há 2 anos, né, então foi tentativa e erro de várias coisas, mas uma coisa chave, assim, para quem tá nos assistindo e quer implementar, né, digamos isso na sua área, né, na sua empresa. O que é valor pro cliente? Né? Acho que esse é o ponto. A métrica tem que responder o valor que aquele cliente tem. Então, vamos dizer assim, no meu caso, do meu negócio, o valor pro cliente é reter colaboradores. Então, eles têm dificuldade de reter colaboradores. Quando eles colocam um benefício de educação, eles ajudam na retenção. Porque a pessoa, quando sai, perde o benefício. Se ela pegou uma pós-graduação, é no mínimo 2 anos. E isso vira salário, né? Porque a pessoa vai pagar uma pós-graduação no mercado e vai pagar no mínimo R$500 por mês. Então, R$500, já penso 2 vezes antes de sair. Tá, então, turnover é um indicador de sucesso do cliente, sabe? Então, assim, fazer boas perguntas para o cliente, entender ele desde o início, para entender o que é valor para ele, te ajuda a construir boas métricas de sucesso do cliente. Porque aí tu dá a resposta... Outro exemplo, ROI, né? Retorno sobre o investimento. Então, eu estou pagando X aqui, dinheiros, para ter esse benefício de educação. Se eu estivesse pagando essa educação no mercado, quanto eu estaria gastando? Poxa, se pagou já 5 vezes o que eu estaria gastando no mercado. Então, ROI é um baita indicador de sucesso do cliente. Então, quando a gente quer pensar daí como área, né, de sucesso do cliente, o que é um indicador, pergunta para o cliente. No início do projeto, o que vai definir
que a gente está indo bem, que a gente está, né, entregando o que vocês querem. E aí deixa o cara falar, e diante do que a pessoa falar, constrói os indicadores, que claro, quando é um business, né, que é homogêneo, na média, para todos os clientes vai ser assim, talvez um ou outro indicador mude, mas vai ter ali os indicadores base. Legal. E como que a gente faz, Lísia, para criar uma jornada de encantamento? O que para ti precisa ter nessa jornada de experiência e encantamento do cliente? Tu fez do jeito Disney de encantar há pouco tempo, né? A primeira coisa, Fábio, é decorar o nome das pessoas. Super dica. Ela já chegou com os 2 pés, né? Parece bom, mas é importante. Não, eu tenho um desafio. Agora eu vou ter que fazer o parênteses e explicar. Eu tenho um desafio com isso. Porque sou uma pessoa ansiosa, né? E TDAH junto, né? Então, eu pergunto e aí eu já desenvolvi algumas técnicas para gravar. Eu perguntei o do Rafael, que é a produção aqui, e ele falou e eu disse, mesmo o nome do meu irmão, sim, tu guia ganchos. Mais fácil de eu gravar. Esqueci. Aí perguntei de novo, qual é o teu nome? Daí ele falou Rafael. Aí eu anotei. Então, eu já uso isso porque eu, de fato, tenho desafios de gravar nome e eu acho que isso é péssimo, sabe? É algo que eu no meu... Preciso me desenvolver. E eu tenho várias técnicas, né? Pego a foto da turma e boto o nome das pessoas em cima. Mas, olha, é um desafio, assim. Eu já levei isso pra terapia, pra tu ver como é importante pra mim. Nossa, eu fui pegar exatamente. Não, eu já levei pra terapia. Isso, né? Eu tive que abrir o parênteses, né? Porque eu sei o quanto isso é importante pras pessoas e eu fico constrangida de ter que perguntar e perguntar de novo, porque parece que eu não estou dando importância e não é isso, né? E tu sabe por que é importante falar o nome? Já ouviu falar? Traz pra nós. Tem uma teoria do Dale Carnegie, que por sinal tem aquele livro, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que a primeira vez que eu vi o título eu pensei assim, nossa, livro batido, né? Como assim influenciar, ter amigo? Óbvio, básico. Esse livro, assim, ó, é o básico que a gente não faz, né? É o feijão com arroz que a gente não faz. Então, assim, mesmo que a pessoa já tenha lido o livro, leia de novo. Sim. Porque ele vai te trazer algum insight. E tem um capítulo que ele dedica inteiro falando sobre o nome. E ele diz o seguinte, que o nome é o primeiro som por onde tu te reconhece. Então, é o som mais doce que tu pode ouvir, tu reativa a atenção da pessoa instantaneamente. Eu falo Fábio, teu cérebro volta. Opa, deixa eu prestar atenção, porque ela tá falando comigo. Né? Então, o nome, sim, é fundamental, né? Inclusive, falando de jornada, né? Que foi essa pergunta que tu fez de encantamento. E falando da minha experiência ali com o Vivo, né? Quando a gente implementou numa jornada dentro de loja, por exemplo, o primeiro passo é recepcionar essa pessoa. Né? Então, é dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Lísia, como eu posso te ajudar? Né? Então, o que eu posso... Inclusive, essa frase, como eu posso te ajudar, ela tem um poder gigantesco, assim. Eu digo que foi uma frase que eu levei ela para muito além do atendimento, né? Eu uso ela na vida, assim, porque eu acho que a gente sempre tem algo a oferecer, a servir para o outro, né? E quando a gente se coloca nessa posição, parece que as coisas também mudam, né? A ordem... e é estranho, as pessoas não estão acostumadas com isso. Assim, me ajudar... bom, deixa eu pensar, né? Então, assim, é interessante. Mas a jornada de encantamento, ela passa muito por detalhes, né? Claro, para cada situação, para cada negócio, vai ter seu passo a passo, sua jornada. Mas passa por isso, passa por colocar o cliente no centro, né? Por entender o que é valor para esse cliente, olhar detalhes, né? Então, falando de ponto físico, por exemplo, dentro de uma loja da Vivo, a gente olhava desde a iluminação. Então, todas as luzes estão acesas, a cor do saquinho que ficava no lixo. Lísia, mas nem vai ver, o cliente não vai ver. Vai. Dá um desconforto visual se tu chega, tá tudo branco e tem um lixo azul. Opa, esse saquinho, sabe? Todas as lixeiras estão brancas e aquela ali tá azul. Né? Existe um desconforto visual, então isso é detalhe. Quando a gente olha para Disney, vamos pegar um exemplo do parque, né? Até o chão muda, né? Quando tu muda de cenário, o Walt Disney ele dizia, a pessoa sente o ambiente no primeiro passo pelo chão. Eles pintam as coisas antes das pessoas entrarem, para quando entrar ter aquele frescor, né, de tinta nova, de coisa nova, né? Então, assim, e aí, claro, né, passa também pela gentileza, pela generosidade, pela cortesia das pessoas que atendem. E vem um ponto fundamental quando a gente fala de jornada, né? Ninguém encanta sem estar encantado. E isso, a Disney, ela é
acho que referência nesse aspecto, né? Qualquer pessoa que trabalhou na Disney fala sobre isso, né? O nível de treinamento, a quantidade de coisas que eles fazem para o elenco, né? Que é assim que eles chamam, para os colaboradores. Então, eles encantam as pessoas para que as pessoas encantem o outro, porque não adianta eu ter um ambiente perfeito, super seguro, né, tudo organizado, um baita produto para entregar, uma super experiência para entregar, e aí eu vou pedir uma informação, a pessoa é grosseira, né, a pessoa não faz um descaso. Então, assim, passa também pela forma como a gente trata o outro, né, o cliente que está ali. Mas assim, eu queria até, Fábio, que tu me trouxesse mais um exemplo de exatamente o que tu quer saber sobre a jornada, porque a jornada é muito amplo, né? A gente poderia ficar aqui até o fim do dia. Não, mas o que tu trouxe já foi uma super contribuição. Boa. Tu sabe que a gente lá na Nau tem um DNA de experiência do cliente, né? Pra mim, eu não sei porquê, se é o meu jeito de pensar, minha forma de pensar, mas a experiência do cliente, ela é passo número 1. Porque tem um livro que chama Dedique-se de Coração, que é sobre o scale-up da Starbucks. E aí ele fala ali sobre a importância dos vendedores. Porque eu faço toda uma estratégia de negócio, eu faço todo um investimento em marketing, tem um custo operacional gigantesco e tem toda uma estratégia de captação de cliente, mas se na hora da verdade, como a gente chama do marketing, o cliente chega e ele é mal atendido, então a importância das pessoas que estão na ponta. A importância, mas importância genuína, né? Mas é a velha história da cultura, né? Que a cultura come, né? O Peter Drucker falou, a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso, tu montou uma baita estratégia, montou tudo que tu quer, mas na hora de entregar, que é o ponto principal, que é o café pro cliente, se tu atirar o café, né, na pessoa ou for grosseira, nunca mais, não importa a estratégia que tu criou, né? A experiência é tudo, porque tu vai olhar e vai dizer assim, não, mas eu não quero mais ser maltratado, né? Por que eu vou voltar nesse lugar? E ele traz no livro, então, que ele decidiu ter benefícios acima da média do mercado para que ele pudesse trazer pessoas que tivessem uma entrega acima da média do mercado também. E aí nasce, então, um dos fatores de sucesso, né, da Starbucks. Então, é muito legal o livro. Se chama Dedique-se de Coração. Quem está aí nos assistindo, se tiver interesse em aprofundar um pouco mais, vale a leitura. Davidson, no teu ponto de vista, quais são os principais erros na hora da gente fazer esse sucesso do cliente, experiência do cliente? O que tu vê que, cara, eu tô vendo as pessoas errando no básico? Eu estava ouvindo vocês falarem e lembrei do método da CF, não sei se vocês conhecem. É o método arroz com feijão. Porque eu acho muito legal que a Lísia comentou sobre luz. ACF. Arroz com feijão. Ah, sim. ACF. É o melhor método do mundo. Difícil de gravar. Para mim é o melhor método do mundo. É um grande framework. Mas, porque parece bobo, né? Mas algumas empresas pensam tanto em tantas coisas e esquecem, por exemplo, de uma loja física da luz, né? Então, tu entra numa loja, a luz é amarela, mas é um ponto comercial, devia ser luz branca. Enfim, parece tão bobo esses pequenos detalhes, mas eu sempre começaria, e eu acho que esse é o erro das empresas, é não começar pelo básico, não fazer o básico bem feito, né? E quando eu penso no básico bem feito, não necessariamente quando eu penso em experiência, aquilo que eu considero para mim uma experiência ruim é uma experiência ruim para o meu cliente. Vocês estavam falando da Starbucks, ninguém se importa em ficar fila na Starbucks. Não se importa. Por quê? Porque é Starbucks e tu vai ter o copo com o teu nome. E, de verdade, a maioria dos amantes de café, pega café gourmet, café especial, não gosta de café da Starbucks. É verdade. E o que não é um problema pro negócio também. Porque ele tem o público dele, com quem ele quer conversar. E aí entra, para mim, um outro erro. As empresas vão se preocupar com pessoas com quem elas não querem conversar. E se não é meu cliente... E aqui, claro, eu estou sendo muito... talvez muito drástico na minha palavra, mas esse é um fato real. Se não é meu cliente, talvez eu não devesse me preocupar com a opinião daquela pessoa, né? Então, para mim, são pontos importantes e começa nesse desenho. Quem é o meu cliente? Quando eu penso em CP, né, perfil de cliente ideal, quem é essa persona com quem eu converso? E aí eu desenho uma jornada para essa persona, para esse cliente, para que essa pessoa e esse cliente, de fato, tenha
a experiência que eu quero que ela tenha, e não necessariamente a experiência é a melhor do mundo para tudo. Vide a fila da Starbucks e o café não tão bom para quem é amante de café, né? Então, mas aquele perfil de pessoas está disposta a ficar na fila da Starbucks esperando o seu café com gosto duvidoso para outras pessoas. Mas é para outras pessoas, sim, né? Sim. Nesse sentido. Por quê? Porque essas outras pessoas que acham que café não é bom, o que elas fazem? Elas não vão. Só que a cafeteria do lado, que tem café gourmet, não tem fila, às vezes, não tem um monte de filial no mundo, não tem toda aquela estrutura, não vende frappé, mas ela atende aos clientes dela. Né? Então, acho que é importante a gente entender, de fato, como a Lisa trouxe, de valor para o cliente, mas o que de fato eu quero comunicar com esse cliente. Eu acho que essas empresas erram nisso, nesse muito básico, assim. E elas não se preocupam, ao longo da jornada desse cliente, em entregar esse valor que a Lisa comentou lá no início. Especialmente nas empresas B2B. Porque nas empresas B2C, o que eu preciso normalmente é compensar esse cliente com uma boa jornada e com desconto ou com valor justo. Vide as grandes plataformas de delivery, por exemplo. O que elas fazem para te trazer de volta? Tá aqui o cupom, vem de volta. E o que elas procuram lá do restaurante? Você tem que entregar em tal tempo. Então, eles tentam criar um ecossistema, mas pro lado do cliente, ela te dá desconto. E te dá capilaridade, porque tu consegue escolher vários players ali. Do lado do B2C, isso é um pouco mais complexo, porque tu tem muitas outras pontas de contato. Tu tem o interesse da empresa que te contratou, né? Porque a empresa tem um grande objetivo, só que tu tem pessoas ali, e não deixa de ser uma relação com pessoas também. E esse grande planejamento de sucesso para a empresa, né, de grande experiência para a empresa, que é quem vai te pagar de novo, pensando em uma recompra, mas numa entrega de sucesso para as pessoas que estão ali, esse planejamento do que eu quero entregar de fato, ou do que eu preciso entregar de fato, diante da expectativa do meu cliente, para mim faz parte desse grande erro. Então, eu não sei com quem eu converso, porque eu vendo para todo mundo. E aqui um parêntese para quem é empresário, né? A gente sabe, às vezes tem que vender mesmo. Eu ia comentar isso, às vezes a gente entra nessa coisa de querer definir o público. Gente, às vezes tem que viver um pouco. Isso. Né? Pra entender. Porque Exato. senão a gente, antes de entrar no negócio, quer definir. Cometer o erro. Né? Então, Perfeito. e produtos, né? Perfeito. Tipo, a Anal tem vários produtos, né? Então, assim, quem são os clientes desse produto? Desse novo produto, talvez sejam outros, né? Então, assim, ter essa clareza também, né? Porque senão a gente entra nessa coisa de só... de achar que tem que segmentar e deixa de viver, deixa de fazer e de oferecer, né? Perfeito. E aí o mercado vai te mostrando também. Aí tu vai começando a descobrir, não, peraí, meu ICP é esse, né? Então, e aí eu acho tem que se dar tempo ao tempo também. Acredito que essa estrutura com o tempo, e eu concordo 100%, saber para quem eu vendo, como eu vendo, e o que eu preciso entregar para essas pessoas que eu vendo, para mim, são os erros que as empresas mais cometem. Né, citando essa palestra que eu comentei agora há pouco, que eu dei domingo agora, e é uma palestra que eu tenho dado há algum tempo, eu sempre comento que, tu falou do time de vendas, né? É que às vezes isso é um pouco mais claro numa loja. Porque a loja tem que entregar um produto e, ok, tu entregou o produto, a pessoa tomou café, quando a gente estava no Starbucks, a pessoa foi embora. A experiência ali, ela é essencial para que essa pessoa volte. Mas tem coisas que são intangíveis, né? Então, para mim, como Coca-Cola. Coca-Cola, o marketing e vendas nos ensinaram que Coca-Cola não é um líquido preto doce. Felicidade. É felicidade. É isso que marketing e vendas nos comentaram. Se a gente pega Nike não é roupa. Nike é performance. Tu pode ser um atleta, sabe? Tu pode ser. Só que quando tu vai, por exemplo, pro McDonald's, que a maioria das pessoas come, tu olha na propaganda, o Big Mac, perfeito. Ele tá perfeito, né, pessoal? Se a gente olhar, se você puder abrir agora uma foto no Google, é perfeito o Big Mac. Só que quando tu pega o Big Mac na mão, ele não é a foto. Para mim, é o que a maioria das empresas fazem com seus clientes. Elas encantam em marketing e vendas. Os vendedores e marketing entregam tudo. Só que depois que esse cliente comprou, a gente abandona ele. Seja com uma entrega aquém do que ele merece ou que ele deveria, ou que simplesmente abandono. Comprou, tchau. Até um dia que tu quiser voltar aqui. E aí, por causa disso, para mim, é outro erro, para poder concluir, é um outro erro que as empresas cometem. Elas se preocupam muito em vender para clientes novos e sequer mandam um oi para um cliente que já comprou. Ontem eu fiz uma palestra e falei exatamente isso, né? De parar de procurar novos clientes e procurar novos produtos para os teus clientes. Perfeito. Porque é muito mais fácil vender para quem já é nosso cliente, né? Mas também é difícil criar novos produtos, né? Pensa numa escala. Se pensar em empresas como essa que ele citou, né? Starbucks, sim, McDonald's, imagina, tu tem lojas no mundo inteiro, daí tu vai lá e cria um novo produto. Então também tem esse
né? Isso deve ser olhado, né? Claro, tipo, com certeza. qual é o equilíbrio entre uma coisa e outra. Mas eu falando assim de negócios menores, né? E a gente tá sempre... E uma vez eu ouvi essa frase em algum lugar e para mim fez total sentido, né? De que eu não tava olhando tanto para os nossos clientes que poderiam sim comprar outras coisas nossas e tava na captação de clientes externos, né? Então eu acho que tem total sentido isso que tu tá trazendo. Posso dar uma dica sobre isso, Fábio? Claro, por favor. Tem uma metodologia chamada White Space. E aí eu recomendo para você, é super fácil de fazer, não precisa nem procurar um framework. Você coloca de um lado todos os teus clientes, ou clientes que sejam referência. Fazer os detalhes. E aí você coloca em cima os produtos que você já tem. E começa a colocar quais já compraram, quais não compraram. E aqueles que nunca compraram de você, você coloca o white space, um espaço em branco, uma oportunidade. Pode usar o nome oportunidade. Sim. Ou, além disso, o que você pode fazer é olha para a tua base de clientes, aqueles que cancelaram ou que vêm cancelando, aqueles que não compraram, e tenta identificar o porquê. Normalmente dados mostram isso. Um cliente meu começou a olhar e te descobriu que clientes que cancelavam com ele era porque eram clientes pequenos e que o próprio dono da empresa era o gestor de RH, porque é um produto de educação focado em desenvolvimento de empresas. Nós olhamos, bom, se o dono é o gestor de RH e ele cancela porque ele não tem tempo, talvez se a gente criar uma mentoria para ele criar uma área de RH, talvez ele compre e ele fique. O que a gente fez? Criamos um produto de mentoria, porque a gente identificou através do churn, né, do cancelamento isso. Agora o que a gente começou a fazer? A gente está vendendo, além de estar ganhando dinheiro com a mentoria, o cliente mantém o produto porque agora ele aprendeu a usar. Então, você começa a olhar que espaços em branco tem, que novos produtos eu poderia ou não, né? Tem clientes que não têm produtos para comprar. Tem clientes que comprou só uma vez mesmo, ok. Mas como é que você desenha essa escada de valor? É a matriz White Space, vale super a pena fazer esse exercício. Vou anotar aqui. Lísia, qual foi a experiência mais wow que tu viveu aqui no Brasil? Vou falar Brasil porque eu acho que... Depois eu explico por quê, mas aqui no Brasil. Experiência mais wow que eu já vivi no Brasil. Olha, Fábio, vou te dizer a primeira... Não sei se foi a mais wow, mas foi a primeira que veio na minha mente, né? Se é a primeira que veio na mente é porque ela foi uma boa experiência. Foi de um senhor que foi fazer um detalhe na minha casa lá, botar uma coisa de gesso lá, enfim. Esse senhor, ele entrou na minha casa... Primeiro, assim, que ele chegou... Primeiro que ele fez toda uma organização antes do como que ele ia, né? Perguntou todas as coisas que ele precisava. Porque, normalmente, quando alguém vai fazer alguma obra na tua casa, a pessoa chega na hora e diz, preciso de uma escada. Vou precisar de não sei o quê. E aí a pessoa vai inventando necessidades que até um ponto que tu tem que ir na ferragem comprar alguma coisa, né? Esse senhor, ele deixou tudo organizado. Então, tudo que ele precisava para quando ele chegasse lá, então, da escada, do que ele precisava, do material que precisava comprado, a tinta se descascasse, não sei o quê. Enfim, deixou tudo organizado. Então, a experiência tem isso também, né? Às vezes a experiência, ela começa antes da hora, né? E aí ele chegou super gentil, super educado. E antes de entrar na minha casa, eu tava grávida, enfim, a gente tinha vivido a questão da enchente lá, então tinha toda uma preocupação também com a coisa do, né? Trazer coisas de fora ali, vírus, sujeira e tal. E ele botou um propé, sabe? A pessoa vai fazer a obra e ela chegou e põe um propé. Nossa, eu fiquei assim... Eu disse pra ele, posso tirar uma foto? Porque o senhor entende de experiência do cliente. E eu trouxe... É engraçado que tu me perguntou a experiência mais wow, né? E veio na minha cabeça a experiência... E foi realmente wow, porque eu fiquei mesmo impactada, assim. Porque eu não estava esperando esse nível de atenção da parte dele. E, assim, depois ele fez o serviço, ele limpou tudo, deixou tudo... Bom, a casa... Dava pra tirar uma foto e botar numa revista de decoração, porque ele deixou impecável, assim, na hora que ele saiu. E eu trouxe esse exemplo também porque eu acho assim, quando a gente fala de encantamento do cliente, a gente acha às vezes que precisa ser complexo ou que eu preciso ter dinheiro para fazer. Eu ouço muito isso. Não, mas para fazer encantamento do cliente, então eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter uma área, eu tenho que investir nisso, eu tenho que ter uma pessoa para olhar para isso. E na verdade, encantamento do cliente é simples. É o que tu falou, né? Adorei o feijão com arroz aí, o método. É a gente fazer o mais básico, mas assim, com carinho, com coração, né? O nome do livro do Starbucks fala fazer as coisas com coração. E eu acho que encantamento e experiência é sobre isso, sabe? É a gente pensar assim, como o outro gostaria de ser tratado nessa situação. Poxa, a pessoa vai entrar na minha casa. Eu quero que ela não traga nada de fora, nenhuma sujeira, nenhuma doença. Eu quero que ela vá embora e eu não precise ter alguém para limpar aquela... Então, assim... Ele pensou em todas as pontas daquilo. Eu quero que a pessoa não tenha que, na última hora, ter que comprar alguma coisa. Então, ele foi pensando, e foi tanto que eu indico essa pessoa para todo mundo. Porque, para mim, ele provou que a experiência do cliente pode ser... É detalhe,
Né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala, né? Retail is detail, né? O varejo é detalhe. Eu acho que não é só o varejo, é tudo, né? Tudo é detalhe. E ele, mesmo sendo que ele é um prestador de serviço, ele conseguiu me gerar essa experiência wow, por ter tido atenção no que era importante para mim, entendeu? Por prever o que era importante, ir lá e cumprir aquilo ali. Muito legal. Acho que passa por ser simples. Sim, né? Precisa ser simples. A gente tem lá uma diretriz na ANAL que é isso, tem que ser simples. E a gente escuta muito esse feedback, né? Nossa, vocês têm uma fala muito simples. Tá, dá ok lá na nossa métrica, é o auge da né? sofisticação, né? Isso aí. E tu, Davidson, qual experiência que pra ti foi o WoW? Então, eu fiquei pensando aqui enquanto a Lívia falava. Eu não me lembro de... Mas uma que eu me lembrei, não foi comigo, mas eu estava junto, foi com a minha esposa. Ela chegou para fazer um procedimento estético num lugar. E a pessoa chegou e ofereceu chá, água, né? E ela falou, quero chá. E a pessoa perguntou, tu toma sempre chá? Ela falou, sim, eu tomo sempre chá. É um costume meu. Beleza, serviu o chá, foi embora. E ela voltou para fazer o procedimento faz 2 semanas depois, mais ou menos. Quando ela chegou, a pessoa trouxe o chá. O mesmo chá. Eu sou curioso, né? Eu puxo assunto com todo mundo e falei assim, legal, tu deve ter algum sistema, porque eu pensei que a empresa era uma grande... E aí vem sobre o detalhe. Ela falou assim, não, eu tenho aqui no meu celular um bloco de notas. Eu anoto que o nome dos clientes e o chá, a bebida que eles tomam. E quando eles voltam, eu ofereço isso. E eu falei, tá, mas ninguém te mandou? Não, ninguém mandou fazer isso. Então é no mesmo nível dessa, porque ninguém falou para essa pessoa que ela devia fazer. Mas ela entendeu que aquilo era uma experiência essencial para quem estava ali. E eu daria uma remuneração para ela se eu fosse dono da empresa, só por isso, porque sem dúvida isso ajuda no encantamento do cliente nesse lugar. Ô, Fábio, eu me lembrei de mais uma história muito boa, assim, na minha época. Minha mãe fazia faculdade de administração já, né? Eu estava no colégio e ela fazia administração e eu ia com ela nos finais de semana ver aquelas palestras extras, assim. E eu tive a oportunidade uma vez de ver uma palestra, acho que Eduardo Teva, era o dono do Teva. Eu lembro, assim, ó, esse cara, ele dava um show de atendimento, de dicas, né, de atendimento. Você viu uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer que ele falou naquela palestra, mas a gente tinha, sei lá, 16, 15 anos. Ele falou sobre o sorriso, né? E quando eu implementei, muitos anos depois, o Jeito Vivo de atender lá, eu tive a oportunidade, na época, de implementar isso no Televendas também, né? E aí eu pensava, mas como que eu vou fazer um encantamento por voz numa ligação que as pessoas não querem receber, né? Porque quando tu recebe uma ligação de Televendas, normalmente tu quer desligar o mais rápido possível ou tu nem atende, né? E aí eu comecei a falar, gente, existe como ter sorriso na voz. E agora eu queria que a gente fizesse um exercício aqui. Bora? Vamos! Convidar aí quem tá nos ouvindo, nos assistindo, a fechar os olhos. Que eu quero provar para vocês que existe como a gente ter sorriso na voz. O exemplo sem sorriso na voz agora. Fábio, muito bacana esse podcast aqui do PirataCast, da Nau 25. Nossa, muito bom. Obrigada mesmo aí por ter me chamado. Agora com um sorriso na voz. Fábio, que maravilha estar aqui contigo hoje. Parabéns por esse podcast. Que coisa maravilhosa. A gente está hoje podendo reunidos, conversando sobre a experiência do cliente. Muito, muito obrigada. Podem abrir os olhos. Existe ou não existe sorriso na voz? 100%. Gente, isso é uma intenção da voz, sabe? E a gente sente isso quando a gente chega para qualquer lugar. Tu sente, e quando a pessoa fala com um sorriso na voz, tu te sente acolhido, né? Tu te sente assim, eu sou bem-vindo aqui. E aí começa a experiência, né? No momento que tu abriu a boca, né? Às vezes, é isso que eu falo assim, claro, ter o chazinho, que a pessoa é maravilhoso, mas assim, ó, bom, eu não tenho recurso nenhum. Tem a tua voz, sabe? Usa, né? Então, assim, o encantamento é sobre isso, sabe? É sobre essa vontade genuína de querer atender bem o outro, de querer que o outro se sinta recompensado, né? E né? Assim, sou acolhido, vai dar certo, sabe? Essa certeza, assim, de não, vem comigo que a gente vai aqui entender o que tu precisa e eu vou te ajudar a chegar nesse lugar aí junto. Muito legal, adorei o sorriso na voz. Eu já tinha escutado esse sorriso na voz da Cris, que ela é uma das gestoras do Sebrae. E ela falou sobre isso, né? Sobre sorriso na voz. E eu achei muito, muito legal, assim, né? E a gente fala sobre isso também em aula, enfim, quando a gente vai dar aula de comunicação, sobre tom de voz, né?
Então, a neurociência explica isso, né? Do tom de voz. Eu sempre falo quando... quer ver como tem diferença do tom de voz? Eu não faço essa do fechar o olho, né? Mas fechar o olho é bom, porque claro que ajuda perde a gente referência visual, né? Uhum. Perde a referência visual, é ótimo. Eu digo, quando a mãe de vocês chamava vocês pelo nome. Total. Né? Quer ver um momento de tom de voz que a gente sente? E eu ainda conto que a minha mãe me chamava de Fabiana. Meu nome é Fabiane. E a minha mãe me chamava de Fabiana. Então era o nível de brabeza que ela tava, de fúria comigo, que ela ainda, inclusive, botava um A no final do meu nome. E o meu pai dizia. Era muito cômico de ver, porque ela ficava muito braba. E ela dizia, Fabiana! E o meu pai dizia, mas o nome dela não é esse. E tu sabe que o Sorriso também tem um livro que fala... Eu falo de livros aqui porque eu amo o livro. Uhum. E eu sei que tem gente que gosta também, então a gente acaba trazendo porque quem gosta acaba pegando as dicas, né? Que é Neurociência para Líderes. E ali fala sobre o sorriso. Eu já tinha lido sobre isso num livro da Disney. E eu já fui, acho que 2 ou 3 vezes na Disney. E uma pessoa daquelas milhares não me atendeu sorrindo. E eu estranhei. Né? Porque isso é um processo da Disney, o atender sorrindo e o sorriso na voz também, não só no rosto. E esse livro fala sobre a importância da expressão facial do líder no impacto no liderado. Porque a primeira leitura que a gente faz da pessoa é na sua expressão facial. Eu tô lascada, então, né? Porque às vezes eu fico com uma cara muito séria quando eu tô pensando, quando eu tô criando. Então, eu já trabalho isso em mim de ter uma expressão facial mais... Tô escutando vocês aqui, eu tô super concentrada. Daí eu já penso, eu já tô com aquela cara. Daí eu começo a fazer assim, eu começo a trabalhar em mim, relaxar a minha expressão facial, ser mais tranquila, assim. Porque... E não é ruim, mas é o meu jeito de ser, enfim, né? Por as referências que tive. E eu trabalho em cima. Eu tava escutando a Lísia falar e pensando assim, outro ponto que eu preciso melhorar, né? Mas já venho melhorando há um tempo. Fábio, não vim aqui pra isso. Pra levantar todos os pontos que tu precisa melhorar. Mas deixa eu te dizer que isso é uma coisa incrível que eu tenho contigo. Outro parênteses no nosso podcast, nosso PirataCast. Tu é uma pessoa que sempre que eu encontro, não te disse isso ainda, eu vou te dizer aqui, eu saio com um profundo pensamento, sabe? E eu acho isso muito incrível. E talvez eu já tenha esse mindset, esse pensamento que eu vou aprender com a Lísia hoje, sabe? Porque tu tem a capacidade de falar as coisas que precisam ser melhoradas de um jeito tão leve e tão, assim, sincero que quando eu vejo a Lísia, eu penso o que eu vou aprender com ela hoje. Então, é mais nisso do que me sentir, assim, eu tenho que melhorar, sabe? Eu acho que o que eu penso vou aproveitar o que eu posso aprender contigo, porque tu é uma pessoa que, pra mim, não sei porquê, assim, né? Enfim, conexões da vida, de estrelas, de jeito de ser, de espíritos. É uma pessoa que, pra mim, traz bastante reflexão e profundas reflexões, assim. Então, é sobre isso. Muito bom. Que honra, que honra. A gente tá indo pro final aqui, porque eu tenho que liberar o Davidson, senão a gente ficaria seguramente até às 10h30 aqui conversando e trocando. Eu quero perguntar pra vocês dois, assim, por quê? Eu falei do Brasil, né? A experiência Brasil. Quando a gente vai para fora, eu vejo que isso lá, né? Tô falando dos Estados Unidos, a gente tem no varejo americano um pouco mais de experiência, não são todos, né? Mas um pouco mais de experiência do que aqui. Me corrijam se eu estiver errada. Mas, assim, os lugares, não conheço todos os lugares dos Estados Unidos, mas alguns que eu já fui, eu percebo um pouco mais de experiência, principalmente no varejo, do que aqui no Brasil. A gente falou aqui o quanto isso pode ser simples e não está ligado a financeiro. Será que isso está ligado à cultura? Porque a gente tem uma loja que é a Fall Schwartz, que é uma loja incrível de brinquedos, e ela tem essa proposição. A loja da Disney de brinquedos também tem, né? Não é só brinquedos, mas enfim, a loja da Disney. Mas a Fall Schwartz tem um negócio que eu acho surreal, que o vendedor, ele não é só vendedor. Ele tá ali para te fazer viver a experiência daquele brinquedo. E eu não preciso dizer que isso aí, todas as vezes que eu fui lá, eu comprei os brinquedos que estão sendo expostos dessa forma. Então, por que aqui no Brasil isso ainda não acontece desse jeito?
E eu não estou aqui fazendo a comparação aqui fora do Brasil. Eu acho que o ponto positivo aqui do Brasil, a gente tem muito mais amorosidade e calor humano do que lá. Mas eu vejo que a gente tem esse desafio no varejo. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Acho que são vários pontos, tá? Acho que o mercado, enquanto empreendedorismo, ele é diferente e isso conta muito. Nós vamos ter grandes exemplos, a própria Apple como uma grande mudança de chave, inclusive na economia do mundo. Quando a gente fala de economia de clientes, né, cliente como ciência, o surgimento do iPhone é um grande crash de disrupção nessa estrutura, né? Ali em 2006, 2007, 2008. Logo que aconteceu aquela grande queda do mercado americano, né, de móveis americano. Então, eu acredito que tem um nível de liderança no sentido do empresário, do empreendedor em si. E para mim, um outro ponto que eu não posso deixar de olhar quando eu penso em mercados americano e brasileiro, é o timing do Brasil. E aqui, sem fazer o papel de coitado, não, mas o Brasil sempre está há alguns anos atrasado em termos mundiais no que diz respeito a várias coisas, né? Há várias coisas que a gente está adiantado, tipo Pix. Tu faz Pix na frente de um estrangeiro e a pessoa fica... Não, chocado, né? Mas em termos de estrutura de negócio, nós temos sim nossos pequenos atrasos. E aqui sem fazer síndrome do coitado não, tá? Em alguns pontos somos assim. Então, nesse sentido, quando eu penso, por exemplo, em Customer Success, em sucesso do cliente, se eu fosse criar uma linha de 1.0, 2.0 até o 5.0, o mercado americano começou em 2001 falar de sucesso do cliente, sabe, de verdade, assim, com a Salesforce. Então, hoje a gente está falando que os Estados Unidos está no 5.0 de sucesso do cliente. Lá, dificilmente uma empresa vai ter um time de sucesso do cliente que o cliente daquela empresa não pague para ter. Não é assim, tu tem um gestor de sucesso do cliente aqui. Não, tu tem que pagar se tu quer. Porque tal é a importância e a relevância dele no processo. Aqui não, aqui as empresas não estão pensando em ter sucesso do cliente. Então, para mim, tem vários outros pontos de contato, mas para mim esses são 2 pontos relevantes. Um deles é essa estrutura da visão do negócio e que o empresário brasileiro acaba, no todo, a gente tem 20 milhões de CNPJ e 80% é pequeno negócio. Sim. Né? Então, acaba vivendo para sobreviver, né? Com uma economia complexa durante muitos anos e que oscila completamente. A gente sabe bem disso. Os Estados Unidos tem uma economia super estável, né? Por mais que tenha tido oscilações, tem uma economia estável. E essa estrutura de timing das coisas, eu acho que nós vamos chegar nesse ponto. E quando nós chegarmos nesse ponto, nosso mercado vai ser muito mais maduro e entregar muito mais, justamente por esse jeito caloroso que nós temos. Qual é o percentual de empresas que hoje fazem sucesso do cliente e que não são da área de tecnologia? Ótima pergunta. Sensacional. Eu não tenho esse dado específico assim para te falar, mas se eu fosse usar teus clientes. O Instituto Davidson de pesquisa... dos teus clientes. Qual é o percentual que te chamam para empresas que não são da área de tecnologia? A gente tem um problema porque as empresas estão entendendo, por causa da dor do CAC, que elas precisam focar nos clientes que já têm. Então, a maioria das empresas ela não necessariamente vai fazer sucesso do cliente. Ela vai trabalhar com retenção, gestão de clientes, gestão de carteiras. Mas se a gente falar de uma área de Customer Success, isso está 95% alinhado com empresas de tecnologia. Quando eu digo tecnologia, é com base tecnológica, não necessariamente uma empresa que é de tecnologia. Sim. Um exemplo tem um cliente que também tem sede aqui em Porto Alegre, que é o eBurn, que é um software é um aplicativo fitness, para te fazer exercício em casa. A eBurn é um software fitness, mas ela tem base tecnológica, então, porque ela tem um aplicativo. Então, não necessariamente ela tem não é de tecnologia, né? Mas nesse sentido, 95%, 96% certamente sim. Mas eu já fiz... Agora acabei de fazer um trabalho para a Unimed de novo, né? Não vai ter uma área de sucesso cliente. Eles têm uma área de relacionamento com o cliente. Sebrae, eu já estruturei uma jornada para microempreendedores individuais, mas também não era uma área de sucesso do cliente. Era visando estrutura de experiência e entrega de valor. Boa. Lísia? Olha, eu adorei tudo que o Davidson falou, concordo. Mas para mim é uma coisa bem básica, assim, crença. Crença de escassez ilimitante. Lá em 2015, quando esse projeto de encantamento caiu na minha área, que era uma área que a gente tinha, tipo uma área de canal que a gente chamava, que era uma área lateral à área de vendas, mas que dava suporte para a área de vendas.
Eu era, sei lá, meu time, assim, eu tinha 6... Não era um time meu, era um time que eu fazia parte, tinham 6 pessoas. E quando chegou esse projeto, as pessoas olharam e disseram, ninguém quis o projeto. E eu, na mesma hora, disse, não, me dá esse projeto aqui que eu vou tocar. E sabe por que as pessoas não quiseram o projeto? Porque elas disseram, isso é mimimi. Isso não dá dinheiro. E aí eu botei aquilo como missão. Eu disse, não, eu vou mostrar que isso aqui não é mimimi, que isso aqui dá dinheiro. Eu vou transformar o resultado. E eu só consegui expandir o projeto porque eu peguei 2 lojas em Santa Catarina, com 2 gerentes que eram, assim, fora da curva, eram pessoas sensacionais. E, né, eu sabia que iam comprar, que tinham a mesma visão que eu das coisas. Eu liguei para eles, porque na época eu morava em Curitiba, e disse assim, cara, é o seguinte, ó, eu tenho um projeto que a gente vai implementar na risca e a gente vai dobrar o faturamento da tua loja. Ele, não, Liz, impossível. A gente vai dobrar e a gente vai ser... E aí, na época, tinha uma competição das lojas e o Iguatemi aqui em Porto Alegre era a loja que mais faturava. E a gente vai ser maior que o Iguatemi. Eles, não, mentira. Mas a gente vai seguir na risca. Eu preciso que tu faça exatamente, né, como manda o figurino. Ele, não, vamos. E aí a gente, enfim, aí foi, né, claro, 6 meses de implementação e transformação e mudança com as pessoas também. E a gente ficou maior, sabe? E aí, quando a empresa entendeu que aquilo dava dinheiro... Aí a coisa mudou, né? Porque eu estava numa empresa em que o resultado era a primeira linha da história. E eu acho que, daí eu tô falando aqui de Vivo, mas, né, 99,9% das empresas, elas querem ver o resultado, elas querem ver dinheiro, grana. E quando elas olham assim, gentileza, cortesia, sorriso na voz, sabe? Coisas assim que teoricamente não são tangíveis, né? Sim. Elas olham assim, não, isso é mimimi. Isso aí não vai funcionar, né? Isso aí, como que isso vai me dar mais dinheiro? Né? Como que isso vai melhorar? E aí, quando elas implementam e sentem, só que aí, assim... E aí vem a outra coisa da crença, né? Vai ser caro para eu implementar. Ah, não, mas eu adoro quando alguém diz assim, mas eu vou ter que... treinamento não é trabalho. Gente, treinamento é puro trabalho. Né? Se o cara não está preparado para atender ali no front, na hora, né, de resolver... E assim, vamos lá, pegar exemplo de telefonia, né? O cara normalmente vai para um problema. Então, assim, como é que tu reverte um problema numa venda? Tem que ter uma habilidade gigantesca de inteligência emocional, de estar preparado, de conhecer, de saber como resolver. Então, assim, é muito treinamento, sabe? Então, eu acho que passa por isso, sabe? Eu acho que existe ainda no Brasil muito essa crença, essa coisa da escassez e do vai ser caro e isso não vai me trazer retorno. Isso é mimimi. E até porque, assim, não é uma virada de chave simples, né? Não é do dia pra noite, assim, né? É toda uma transformação que tu tem que ir vivendo com tu, empreendedor, e com as pessoas que estão ao teu redor para conseguir colocar isso no fim do dia em prática ali. Mas eu acho que passa por isso. Assim, acho que a gente vem de um lugar de muita escassez e dessa crença limitante de que não vai me trazer resultado, não vai me trazer dinheiro. Muito bom. Eu penso parecido, Liz. Eu acho que é sobre isso, né? Muito mais isso cultural do que capacidade de negócio mesmo e financeira, né? A gente está encerrando o nosso PirataCast. Eu disse que a gente poderia ficar até as 10h30, 11. Daria para fazer 2 episódios, inclusive, né? De tanto conteúdo que a gente tem aqui, do conhecimento de vocês. A gente, no final do PirataCast, a gente tem um momento Vai Que Dá. Que é o momento da gente... Quem está nos ouvindo, sai daqui e faz o quê? Para implantar um pouco do que a gente trouxe sobre a experiência de cliente, sobre o sucesso do cliente. Então, quero agradecer vocês, né, pela participação, pelo tempo de vocês. Hoje, o nosso principal recurso, a Lísia deixou o Pedro 3 meses, né? Então, o tempo da Lísia hoje vale dobrado, né? Vale dobrado. Então, agradeço muito aí a gentileza de vocês. Como falei lá no início, aprendi. Já anotei aqui, né, matriz de White Space. Vou fazer hoje de tarde no meu negócio. E que contigo é sempre um aprendizado, né? Então, vamos começar por ti, Lísia. Qual é a tua... Quero que tu faça a tua fala final, mas que tu deixe aí um vai que dá para quem está nos assistindo. Olha, eu acho que a gente falou muito aqui sobre ser simples, né? Sobre fazer o feijão com arroz. E eu acho que é sobre isso, assim. O Davidson deu essa super dica aí do White Space. É assim, papel e caneta, né? E começa assim, como é que é a jornada hoje da minha empresa? Né? Vira cliente. Acho que isso é uma experiência, assim, ó, gigantesca. Vire cliente da sua própria empresa. Boa. Né? Como que eu vivo essa jornada? Como que é pra mim essa jornada? Aí tu vai começar a identificar. Poxa, aqui a gente pode ser melhor, aqui a gente pode ser melhor, aqui a gente pode ser melhor, aqui a gente pode ser melhor. Liz, é muito difícil o meu negócio, eu virar cliente do meu próprio negócio, porque, enfim, né, daí tem os desafios. Pega um cliente para conversar.
cara, como é que é a jornada? Chama o cliente só para falar de jornada. Como é que é a jornada aqui? Como é que tu te sentiu desde antes da venda até esse momento aqui? E me fala a verdade, né? Eu digo assim, não pega o cliente bonzinho, né? Pega o cliente que sincerão, né? Que vai falar a real. E é isso, sabe? E aí assim, e aí tem uma coisa também isso é uma coisa que eu venho aprendendo, tá? Porque eu sou muito 880, eu quero tudo pra ontem, né? Quero tudo transformar pra ontem. E acho que a gestação, a gravidez me ensinou que a criança só nasce com 9 meses, né? Que a vida é passo a passo. E eu acho que é isso também, assim, eu quero mudar toda a minha jornada do cliente. Começa com um ponto. Poxa, dá para ajustar aqui, vamos ajustar aqui. Mês que vem a gente ajusta aqui. Sabe? Vai por partes também. Porque às vezes a gente quer mudar tudo do dia para noite e é muito difícil. Então, assim, olha a jornada como um todo, mas pensa, tá, hoje, esse mês, o nosso objetivo é implementar isso aqui. Mês que vem é isso aqui. E assim, as coisas levam tempo, né? Às vezes não é uma mudança agora que vai no outro dia já surtir efeito. Não, vai fazendo. Aí, passou 6 meses, reavalia, volta. Como é que é? Assim, papel e caneta, faz o white space e olha para a jornada, né? Se coloca ali como cliente ou chama um cliente para conversar e vai entendendo que pontos podem ser melhor e pensando no simples. Não inventa coisa mirabolante, mas coisas simples que vão trazer impacto. Boa, muito bom. Perfeito. Eu vou resgatar uma coisa que a Lisa falou lá no início e complementar outra. Para mim, o mais importante... Clientes não estão conosco porque somos bons, somos legais, somos bonitos, porque somos chorosos. Os clientes estão conosco porque eles querem resultado. E eu costumo dizer algo polêmico que, para mim, não existe fidelidade do cliente, porque amanhã, se surgir um concorrente com melhor preço, melhor produto, melhor atendimento, não vai ser a amizade que vai manter esse cliente na tua empresa. Então, o cliente está atrás de resultado. E se nós não entregamos resultado para ele, ele vai achar alguém que entregue, ele vai achar um fornecedor que entregue. Então, para mim, a essência é que resultado que você deveria estar entregando para o seu cliente, que deveria estar mapeado e claro para toda a sua empresa e que, se não está, é um grande problema. Né? Então, para mim, é mapear esse resultado, esse desired outcome, esse resultado desejado que o cliente quer. Tá? Aí o segundo ponto é comece pelo começo. Parece ser muito óbvio, mas existem dados mundiais que falam que quanto melhor e mais eficiente é o onboarding de um cliente, maior é o LTV dele. Ou seja, o cliente está disposto a ficar muito mais tempo se eu recebo ele, faço um welcome, boas-vindas, e aí cada negócio, cada produto vai ter o seu jeito de fazer, mas se preocupe muito com a primeira impressão, né? com esse primeiro passo do cliente dentro da tua empresa, porque normalmente, como eu disse, são dados estatísticos, esse cliente tende a gastar mais ao longo da vida dele com você, se esse primeiro contato do pós-venda for super eficiente, for encantador, que entregue valor para ele. Né? Então, para mim, seriam essas 2 dicas super básicas, mas que são essenciais para qualquer negócio. Muito bom, muito bom. E a gente percebe que nem sempre as pessoas têm isso desenhado nas suas empresas, né? Como que é o meu onboarding? Uhum. Né? Às vezes não sei, o cliente chega e vai fazendo, né? É isso aí. Então, queridos, grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aprendi bastante, como todos os episódios que a gente tem aqui. São pessoas incríveis. E são pessoas especiais que a gente chama para dividir conhecimento e experiência. Então, espero que tenha sido legal para vocês, como foi para mim. E esse foi mais um episódio aí do Pirata Cast, com um sorriso na voz, né? Muito. Termino aqui o Pirata Cast com um sorriso na voz e convidando vocês para assistirem os outros episódios. Eu sou a Fábia Nunes, capitã da Nau 25, e esse foi o nosso episódio sobre experiência do cliente. Muito obrigada. Obrigada.